Capítulo 3, noções fundamentais de escoamento de fluido e equação da continuidade. Vídeo desenvolvido, alicerçado no trabalho do professor José Gabriel França Simões. A ele, muito obrigado. Noções fundamentais. Vamos pensar num movimento permanente ou num escoamento em regime permanente. Um escoamento é dito em regime permanente quando as propriedades em uma dada seção do mesmo não mudam com o decorrer do tempo. Vamos ver um exemplo onde estamos mencionando a velocidade, porém, poderia ser qualquer outra propriedade, como pressão, massa específica ou outra qualquer. Então, observem que eu registro as velocidades em 3 seções diferentes. 1 metro por segundo, 3 metros por segundo, 5 metros por segundo. Passando o tempo, essas propriedades não se alteram. Então, eu continuo observando 1 metro por segundo, 3 metros por segundo, 5 metros por segundo. Vamos agora pensar no movimento variado. É simples, quando o meu movimento é variado, as propriedades vão mudar com o decorrer do tempo. Voltando para a situação onde havíamos visto a situação da velocidade, teríamos para o instante inicial 1 metro por segundo, 3 metros por segundo e 5 metros por segundo. Decorrido um tempo t, essas propriedades já mudaram. Onde eu tinha 1 metro por segundo, passou a ser 2 metros por segundo. Onde eu tinha 3, passou a ser 4. Onde eu tinha 5, passou a ser 6 metros por segundo. Conceito de vazão, um conceito fundamental para o desenvolvimento de projetos de instalações hidráulicas. Vamos iniciar com um recipiente que colhe um certo volume do fluido em um intervalo de tempo. Vamos supor um recipiente de 20 litros. Teríamos a definição de vazão como sendo o volume dividido pelo tempo. Isto seria a determinação da vazão de forma direta. Unidades mais usuais, metro cúbico por segundo. Lembrando que 1 metro cúbico por segundo seria 1000 litros por segundo, metro cúbico por hora e etc. Outra maneira de se calcular essa vazão e que vai ser fundamental para entender como que eu dimensiono as tubulações. Para isso, vamos imaginar um tubo de seção transversal igual a A, por onde passa um fluido. Para o instante t igual a 0, batemos uma foto e nenhuma quantidade de fluido atravessou essa seção. Decorrido um intervalo de tempo t, vamos observar que um certo volume atravessou a seção e que ocupa um comprimento S. Ora, se a vazão é o volume sobre o tempo, eu sei que esse volume seria a área da base, A, vezes, no caso, o S. Então, ficaria A vezes S dividido pelo tempo. S por unidade de tempo seria a velocidade. Então, nós teríamos que a vazão seria a área vezes a velocidade, sendo essa velocidade considerada como uma velocidade média. Essa velocidade, ela é fictícia, mas ela pode ser obtida em função das velocidades reais. E sempre que eu multiplicar a velocidade média pela área, eu vou ter a vazão. Vamos imaginar novamente a nossa seção A, onde eu vou pegar um dA. Se eu peguei um dA, pela hipótese do contínuo, esse dA é um ponto fluido. Em um ponto fluido eu tenho apenas uma velocidade. Porém, em um ponto fluido eu também tenho uma diferencial de vazão. E essa diferencial de vazão seria calculada como sendo a velocidade do ponto fluido vezes o dA. A partir daí, eu tenho 2 maneiras para calcular a vazão na seção toda. Uma maneira aproximada, que eu iria simplesmente somar todos os produtos das velocidades dos pontos vezes a área. Só que isso, a somatória, é um cálculo aproximado. Se eu quiser realmente um cálculo exato, eu faço a integral de área da velocidade do ponto vezes o dA. Na verdade, essa velocidade eu vou substituir por uma função de velocidades que eu tenha na seção. Calculando a velocidade média. Ora, eu sei que a velocidade média vezes a área vai me dar vazão. Só que eu também sei que a vazão seria integral de área da velocidade, função da velocidade vezes o dA. E eu quero que o resultado em ambas seja o mesmo. Então eu tiro que a velocidade média seria 1 sobre A integral de área da velocidade vezes dA. Lembrando que esta velocidade eu vou substituir pela função da velocidade em relação à seção que eu considero. Não é nenhum bicho de 7 cabeças não, vamos pensar nisso. Vamos agora recordar o conceito de vazão em massa. Eu vou considerar a vazão em massa como sendo a massa que atravessa uma seção por unidade de tempo. Portanto, a vazão em massa seria massa por unidade de tempo. Exemplo de unidades: quilo por segundo, quilo por hora, grama por segundo. Vazão em peso. Ora, seria o peso que atravessa uma seção por unidade de tempo. Vazão em peso seria o peso por unidade de tempo. Unidades mais usuais: Newton por segundo, Newton por hora, kgf por segundo. Yes!
Existe alguma relação entre a vazão em massa e a vazão em peso? Claro que existe. E vamos ver como que elas seriam. Eu sei que a vazão em massa é massa por unidade de tempo. Eu posso determinar a massa multiplicando a densidade pelo volume. Ora, só que volume sobre o tempo é vazão em volume. Então eu tiro que a vazão em massa seria a massa específica vezes a vazão em volume. Por outro lado, eu sei que a vazão em peso é o peso por unidade de tempo. O peso seria a aceleração da gravidade vezes a massa por unidade de tempo. Só que massa por unidade de tempo é vazão em massa. Então eu tiraria que a vazão em peso seria, em relação à vazão em volume, seria a aceleração da gravidade, que eu tenho aqui, massa específica vezes o volume dividido pelo tempo. Ora, volume sobre o tempo é vazão em volume. Massa específica vezes a aceleração da gravidade é o peso específico. Então, eu tenho a relação entre elas. As unidades mais usuais. Então, se eu penso em vazão em volume do sistema internacional, metro cúbico por segundo. No MKS técnico, continua sendo metro cúbico por segundo. No CGS, seria centímetro cúbico por segundo. Vazão em massa, no SI, quilo por segundo. No MKS técnico, unidade técnica de massa por segundo. No CGS, grama por segundo. Vazão em peso, no sistema internacional, Newton por segundo. No MKS técnico, kgf por segundo. No CGS, Dina por segundo. E a relação que eu tenho entre essas unidades. Então vamos pensar nas relações possíveis. Eu sei que 1 metro cúbico por segundo seria 10 a 6 centímetro cúbico por segundo e seria 1000 litros por segundo. Eu sei que 1 UTM por segundo seria 9,8 quilos por segundo ou 9.800 gramas por segundo. 1 kgf por segundo seria 9,8 newton por segundo igual a 9,8 vezes 10 a quinta dina por segundo. Lembrando que eu estou relacionando sistema internacional, sistema MKS técnico e CGS. Hoje deveríamos sempre que possível trabalhar com o sistema internacional. Vamos agora pensar na equação da continuidade. A equação da continuidade me garante o seguinte: se eu considerar duas seções do escoamento, eu posso garantir que eu não tenha nem acúmulo nem falta de massa entre essas duas seções. Ou, em outras palavras, a massa que atravessa a seção 1 é igual à massa que atravessa a seção 2. Isso é claro porque eu estou impondo a condição de movimento ou regime permanente. Nessa situação, eu tenho seção 1, onde entra uma vazão em massa 1, seção 2, onde sai uma vazão em massa 2. Entre elas, eu tenho a massa constante, eu não tenho nem acúmulo nem falta de massa. A partir daí eu vou escrever que a vazão em massa que entra em 1 é igual à vazão em massa que sai em 2, ou se eu pegasse uma seção qualquer, seria igual à vazão em massa que atravessa essa seção qualquer. Ou, em outras palavras, massa específica da seção 1 vezes a vazão em volume na seção 1 seria igual a massa específica na seção 2 vezes a vazão em volume na seção 2. Ou ainda, massa específica na seção 1, velocidade média na seção 1 vezes a área da seção 1 é igual a massa específica na seção 2 vezes a velocidade na seção 2 vezes a área da seção 2. É claro que eu estou vendo um sistema com uma entrada e uma saída. Conclusão: no escoamento de um fluido em movimento permanente ou em regime permanente, a vazão em massa de fluido que atravessa qualquer seção do escoamento é constante. Essa seria a nossa equação da continuidade. E no caso do fluido ser incompressível, como é que seria? Ora, se o fluido é incompressível, eu sei que a massa específica permanece constante. Ou seja, ρ1 seria igual a ρ2. Dessa forma eu cancelo. Aí eu teria que a velocidade média na seção 1 vezes a velocidade vezes a área da seção 1 seria igual a velocidade média na seção 2 vezes a área na seção 2. Isso seria uma constante. Ou seja, se o meu fluido é incompressível, eu posso falar que a vazão em volume em qualquer seção é constante. Vamos fazer algum exemplo extraído do próprio livro do professor José Gabriel França Simões. Legal! Então vamos ver o primeiro. Considerando o esquema a seguir, onde o escoamento é considerado permanente, pede-se determinar a velocidade média na seção 2 e justificar por que da alteração em relação à seção 1. Então nós temos a seção 1 com uma área 1, uma seção 2 com uma área 2 e está escoando água. Dados: a área 1 é 20 cm², a área 2 10 cm² e V1 igual a 1 metro por segundo. Ora, como trata-se da água, eu posso considerar como um escoamento incompressível e a massa específica constante. E a partir daí, se eu escrevo a equação da continuidade para essa condição, eu vou escrever que a vazão em 1 é igual a vazão em 2, o V1 a 1 igual a V2 a 2. Isso é uma constante. Como a área 1 é maior do que a área 2, a velocidade em 1 será menor do que em 2. Portanto, V1
menor que o V2. As velocidades variam na razão inversa dos quadrados dos diâmetros, ou na razão inversa das áreas. Isso é uma conclusão para fluidos considerados incompressíveis, no caso como a água. Então, no nosso caso, eu teria V1 vezes A1 igual a V2 vezes A2, ou V2 igual a V1 vezes A1 sobre A2, que vai nos dar uma velocidade V2, que é uma velocidade média, igual a 2 metros por segundo. Podemos ver outro exemplo? Claro, é trabalhar 365 dias, 24 horas, todos os dias. Ar escoa num tubo convergente, a área de maior seção do tubo é de 20 cm² e a da menor é 10 cm². A massa específica do ar na seção 1 é 0,12 UTM por metro cúbico, enquanto que na seção 2 é 0,09 UTM por metro cúbico. Sendo a velocidade na seção 1 de 10 metros por segundo, determinar a velocidade na seção 2 e a vazão em massa. Ora, é essa a situação. Eu tenho uma área 1, entra QM1, sai QM2, aqui eu não tenho nem acúmulo nem falta de massa. Porém, trata-se de um fluido considerado compressivo, já que tem variação de massa específica. A partir daí, a equação da continuidade me fala que a vazão em massa em 1 é igual a vazão em massa em 2, ou massa específica em 1 vezes a vazão em volume em 1 igual a massa específica em 2 vezes a vazão em volume em 2, ou massa específica em 1 vezes a velocidade média em 1 vezes a área 1 igual a massa específica em 2, velocidade média em 2, área em 2. Daí eu tiro que V2 será ρ1 sobre ρ2 vezes A1 sobre A2 vezes V1. Ora, o meu ρ1 é 0,12, o meu ρ2 é 0,09, a minha área 1, 20, a minha área 2, 10, tudo isso na mesma unidade, centímetro² aqui vezes 10. Aí eu tiro que a minha velocidade em 2 seria 26,7 metros por segundo. Já poderíamos até ter calculado a vazão em massa, mas vamos calcular aqui. A vazão em massa seria ρ1 V1A1, que é igual a ρ2 V2A2, e ela é constante. Ora, eu pego a massa específica, 0,12, vezes a velocidade média, 10, vezes a área, 0,02. Vou tirar uma vazão em massa igual a 0,0024 Tm por segundo, ou seja, 0,02352 quilos por segundo, já que eu multipliquei só por 9,8, ou ainda 235,2 gramas por segundo. Bom, é hora de um cafezinho agora, né? Nos falamos em breve.